Olá, boa tarde. Uma mulher é morta a cada 7 horas. De acordo com dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul são os 3 estados que registraram as maiores taxas de assassinatos no país. E tem mais, os autores costumam ser companheiros ou ex-companheiros das vítimas. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os avanços e os gargalos da legislação que trata da violência de gênero. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Justiça do Distrito Federal decide converter em preventiva a prisão do rapaz de 19 anos, acusado de esfaquear o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz. Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de integrante de quadrilha que assaltou empresa de valores em Santos. A primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau da comarca de Santos, que condenou um dos integrantes da quadrilha a 146 anos e 7 meses de prisão. E ainda, Operação Guardião da Floresta. Polícia Federal apreende balsa usada em garimpo ilegal na terra indígena Chipaia, no Pará. A Procuradoria-Geral da República disse que monitora a situação de perto. A Justiça do Distrito Federal decidiu converter em preventiva a prisão do rapaz de 19 anos, acusado de esfaquear o jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz. E quem tem as informações e traz para a gente ao vivo agora é a repórter Aline Barcelos. Olá, Aline, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Boa tarde para você também, Rafa. Boa tarde a todos. O José Felipe Leite Tunholi, de 19 anos, foi detido no dia seguinte ao cometer o crime que ocorreu na semana passada. Nesse domingo, ele passou pela audiência de custódia e a Justiça decidiu converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Até amanhã, Rafa, ele deve ser levado para o complexo penitenciário da Papuda. Gabriel Luiz, o jornalista da TV Globo, de 29 anos, voltava para casa em uma área de classe média alta aqui em Brasília depois de um encontro com amigos. Ele voltava a pé quando foi atacado por esse rapaz de 19 anos e também por um adolescente. Na ocasião, ele levou 11 facadas. Ele foi levado para o hospital de base aqui de Brasília, que é referência na área da saúde. Passou por diversas cirurgias, todas bem-sucedidas, e depois foi transferido para um hospital particular aqui do Distrito Federal também. O quadro de saúde dele tem evoluído bem, apesar disso, ele segue internado. O caso foi classificado pela polícia como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Rafa. Obrigada pelas informações, Aline. Que loucura isso. A boa notícia é que o Gabriel está se recuperando bem, graças a Deus. Bom, e a Justiça de São Paulo manteve a condenação de integrante de quadrilha que assaltou a empresa de valores em Santos, São Paulo. O crime aconteceu na madrugada do dia 4 de abril de 2016, quando os criminosos invadiram a sede da empresa de valores no litoral paulista. O grupo usou caminhões e explosivos para arrombar um dos portões e acessar os cofres da empresa, de onde levaram malotes com mais de 12 milhões de reais. Durante a tentativa de fuga, houve troca de tiros entre os criminosos e a polícia, que resultou na morte de 2 policiais e de um morador de rua. A primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau da comarca de Santos, que condenou um dos integrantes da quadrilha a 146 anos e 7 meses de prisão por roubo e latrocínio tentado e consumado. O desembargador Figueiredo Gonçalves, relator da apelação, considerou o alto grau de reprovação da conduta do réu, as circunstâncias graves e as perversas consequências dos crimes cometidos. O magistrado frisou ainda que foi correta a decisão de somar as penas de cada morte causada no roubo. A decisão foi unânime. E amanhã tem sessão da segunda turma do plenário do Supremo Tribunal Federal. Quem tem as informações da pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. O
Os ministros se reúnem para analisar 4 processos que são da relatoria do ministro Gilmar Mendes, Nunes Marques, e tem também a lista de destaque feita pelo ministro Ricardo Lewandowski de processos que estavam no plenário virtual, mas foram encaminhados para julgamento presencial. Um deles, inclusive, está em segredo de justiça. O primeiro item da pauta é um recurso apresentado por uma fisioterapeuta da Secretaria de Saúde do município de Ceará, no Rio Grande do Sul, que não conseguiu reduzir sua carga horária de 40 para 30 horas semanais, com base em uma lei federal que é de 1994. No Tribunal de Justiça local, o pedido foi indeferido porque o TJ entendeu que a lei municipal é que deve tratar sobre carga horária e jornada dos seus servidores. Em outro caso, um homem condenado por roubo busca ser absolvido por falta de provas. Para a defesa, não pode ser admitida condenação baseada exclusivamente nas investigações da polícia. E ainda, sobre matéria penal, está um recurso que irá discutir o prazo de interrupção da prescrição, quando, no mesmo processo, um dos réus é condenado e o outro é absolvido. Amanhã, a primeira turma não vai ter sessão de julgamentos, só a segunda turma. E a sessão começa a partir das 14 horas, podendo ser acompanhada ao vivo pelo canal do STF no YouTube. A Polícia Federal no Pará apreendeu uma balsa usada em garimpo ilegal na terra indígena Chipaia. 7 pessoas estavam na embarcação. A apreensão ocorreu em uma operação conjunta entre diversos órgãos públicos e da Justiça para combater a invasão de territórios por garimpeiros. A ação ocorreu depois que a cacica Juma Chipaia divulgou nas redes sociais que garimpeiros estariam indo em direção à reserva. Nesse exato momento, garimpeiros desceram com uma balsa do Novo Progresso, eu falo aqui de Altamira, do estado do Pará, e nesse exato momento estão invadindo o nosso território. Entraram com uma balsa super gigante e o meu pai ouviu esse barulho estranho e foi tentar ver o que era, e eles agiram de forma com violência com meu pai, tentaram pegar o celular dele porque ele estava filmando. A embarcação estava atracada próxima a árvores. 5 adultos e 2 adolescentes estavam a bordo. O cacique Francisco Curuai alertou, inclusive, que o grupo estava armado e ameaçou os indígenas. Eu me declarei com eles que era garimpeiro. Estava trabalhando na draga e mandando material. Eu encostei lá, conversei com eles. E aí eles ficaram bravos comigo lá, porque eu comecei a bater umas fotos. Eu disse que não era para bater foto não, senão eu ia pegar meu celular e jogar na água. Os menores foram apreendidos e estão sob cuidados da Justiça. Os outros prestaram depoimento na delegacia da Polícia Federal em Itaituba, no Pará. O território Chipaia tem cerca de 180 mil hectares de extensão e fica localizado a 400 quilômetros da cidade de Altamira, na região sudeste do estado. As aldeias dentro da reserva abrigam aproximadamente 200 pessoas, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. De acordo com o Instituto Socioambiental, entre 2010 e 2020, o garimpo ilegal em território indígena cresceu quase 500%. Mais de 3.200 hectares de terra foram explorados irregularmente. No ano passado, foram registradas 109 mortes de indígenas em decorrência desse tipo de conflito. A Procuradoria-Geral da República disse que monitora a situação de perto. O Procurador-Geral Augusto Aras afirmou que esteve em contato com autoridades e pediu providências para se evitar o conflito armado na comunidade. E veja a seguir, a cada 7 horas uma mulher é vítima de feminicídio no país. No próximo bloco, vamos falar sobre como combater esse tipo de violência, os desafios, as leis vigentes. Tudo isso daqui a pouquinho, voltamos já já. A TV Justiça foi um grande avanço para levar conhecimento e direito para todos os brasileiros. Quando a gente pensa no nosso ordenamento jurídico, a gente verifica que ele é muito denso, muito extenso. E quem não é da área de direito realmente não sabe quais são essas normas. Daí a importância da TV Justiça de levar esse conhecimento a todas as pessoas. Então, isso é algo que fez com que o direito se democratizasse. Não fosse apenas daquelas pessoas que estavam lidando ali com o direito no dia a dia. O
O Ministério Público do Rio de Janeiro alterou a denúncia contra Eduardo Fauzi. Ele é acusado de arremessar coquetéis Molotov contra a produtora Porta dos Fundos na véspera do Natal de 2019. Em vez de tentativa de homicídio, Eduardo Fauzi agora é acusado de causar incêndio, crime considerado bem mais leve que a acusação anterior. A pena é de até 6 anos de prisão, podendo ser aumentada em 1/3 por ter sido contra um prédio de uso público. Já a pena por tentativa de homicídio pode chegar a 30 anos. A mudança ocorreu porque, em fevereiro, o Tribunal Federal da 2ª Região decidiu retirar a acusação de terrorismo contra Fauzi e devolveu o caso à Justiça Estadual. O processo, então, voltou para a 3ª Vara Criminal, que julga ações de competência do Tribunal do Júri, que acabou descartando a hipótese de crime doloso contra a vida e determinando a redistribuição do caso. A ação agora tramita na 35ª Vara Criminal. Fauzi foi extraditado da Rússia em março deste ano e atualmente está detido no Rio de Janeiro. Agora um assunto sério e muito sensível. As estatísticas, elas impressionam quando o assunto é violência contra a mulher. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que a cada 7 horas, uma mulher é vítima de feminicídio no país. O documento foi elaborado a partir dos boletins de ocorrência das polícias civis das 27 unidades da federação. Em 2020, 1.351 mulheres foram vítimas de feminicídio. Em 2021, o número caiu para 1.319. Uma mulher morta a cada 7 horas. Os estados que registraram as maiores taxas de assassinatos de mulheres foram Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Piauí. Em Tocantins, o número de vítimas passou de 9 em 2020 para 22 no ano passado, um aumento de 144%. O estudo apontou ainda que, por causa do isolamento social entre março de 2020 e dezembro de 2021, 2.451 mulheres foram vítimas de feminicídio. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais da metade das vítimas, cerca de 66%, são mulheres negras entre 18 e 44 anos. Os autores costumam ser companheiros ou ex-companheiros que tinham uma relação de confiança com a mulher. A violência doméstica, especialmente, é um tipo de violência, tem uma dinâmica bastante complexa, Muitas vezes essas mulheres se sentem muito culpadas, têm muito medo de falar da violência sofrida, então para elas é muito difícil procurar ajuda, Até muitas vezes reconhecer que estão num relacionamento abusivo. A partir do momento que ela tem uma medida que conseguiu concretizar uma denúncia e conseguiu uma medida protetiva de urgência, ela vai ser monitorada ou pela Polícia Militar, ou pela Guarda Municipal. Essa medida, o cumprimento dessa medida vai sendo acompanhado por essas instituições para garantir que este agressor fique longe dessa mulher. Então, acho que o principal seria ela compreender a necessidade de estar longe desse agressor, e as pessoas que estão próximas a ela poderem ajudar no fortalecimento de uma rede de proteção mesmo. O assunto é complexo mesmo e vem desafiando autoridades aí dos 3 poderes da República para a gente tentar frear esses dados. Bom, para repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo com a advogada criminalística, a Marília Brambila. Olá, Marília, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. É sempre um prazer conversar contigo. Olá, Rafaela. Mais uma vez honrada de poder contribuir a esse enfrentamento de violência doméstica contra a mulher. Pois é, nós temos aí inúmeras leis, políticas públicas, estratégias também do Poder Judiciário, campanhas de entidades de classe para a gente tentar frear esses dados. Mas o país, ele está ali no topo do ranking dos países que mais matam mulheres vítimas de violência doméstica. A que você atribui esse dado? Em que pé estamos hoje? Rafaela, é importante que nós não crescemos muito, nós estagnamos em números alarmantes. Ainda matamos mulheres, em situação de violência doméstica.
já é um avanço não estar numa crescente, estar estagnado. Mas é importante, Rafaela, que desde a implementação da Lei Maria da Penha em 2006, nós viemos aprimorando a legislação. Então, nesse momento, nós estamos dando enfoque aí ao próprio agressor. Nós criamos medidas protetivas que obrigam esse agressor a frequentar cursos em relação ao enfrentamento dessa violência doméstica, porque percebemos que esse agressor só muda de vítima. E ele vai progredindo criminosamente. Primeiro, ele começa com a violência psicológica, e aí essa mulher procura essa medida protetiva, ele muda de mulher, e aí a violência é crescente. É como se estivéssemos enxugando gelo. Então, nesse momento, é importante esse enfoque no agressor. Também, Rafaela, é importante ressaltar que nosso país é de natureza continental. A estrutura que nós temos aqui no Distrito Federal e nas nossas capitais é completamente diferente da estrutura do nosso interior. Então, nós temos que incentivar os municípios a produzirem planos municipais. Nós temos um plano nacional, nós temos planos estaduais. Aqui no Distrito Federal nós já estamos no 2º plano distrital de enfrentamento à violência contra a mulher, mas precisamos descer mais, precisamos ir até o município. Cada município, Rafaela, deve ter a estrutura policial de atendimento, a casa-abrigo, o centro de atendimento a essa mulher, o cuidado com os órfãos aí dessa violência doméstica, principalmente do feminicídio. E, Rafaela, temos que começar a planejar financeiramente aí um benefício a ser dado pelo Estado para que essa mulher consiga se mudar daquela localidade, que ela consiga se sobreviver, para que ela não precise voltar para esse lar onde ela é agredida. E aí é uma dinâmica também complexa, a nossa personagem da reportagem ela aborda isso, porque às vezes a mulher ela não se identifica como vítima. Ela vai reproduzindo ali, ela via aquilo em casa, da mesma forma o agressor também reproduz o que ele via. Então, essa atuação, né, do foco no homem, no agressor, isso tem a potência de quebrar esse ciclo de violência, Marília? Tem, Rafaela, no momento em que você coloca esses participantes dentro de uma dinâmica não tóxica, não agressiva, que você demonstra que aqueles atos de machismo, de apossamento daquela mulher estão equivocados, que cada pessoa dentro desse elo familiar deve ter mantido a sua dignidade da pessoa humana, a gente começa a desestruturar essa violência doméstica. Aconteceu assim com a Política Nacional de Violência no Trânsito, né, na época da implementação, lá na década de 90, do Código de Trânsito. Nós estamos firmes agora nessa conscientização, com projetos de Maria da Penha Vai à Escola, de fazer com que as meninas na adolescência não se permitam ser violentadas, elas se compreendam como vítima. Não é vergonha nenhuma, Rafaela. Em nenhum momento a violência doméstica contra a mulher não tem classe social, não tem cor. Apesar das estatísticas estarem apontando a mulher negra como vítima, nós sabemos que acontece também aí em relação a todas as mulheres. Vou terminar agora falando sobre um assunto muito sensível também, que os dados desse Fórum Brasileiro revelam, que só em 2021, os órfãos, né, crianças, enfim, filhos que perderam pais ou mães vítimas dessa violência, foram 2.300 crianças menores, enfim, órfãos, né? O Estado tem alguma política de apoio a essas crianças, esses menores? Deveria ter? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é uma legislação de proteção integral, como determina a Constituição, Rafaela, mas ainda não temos, de forma sensível, um acompanhamento mais de perto, um observatório em relação a essas crianças. Em regra, elas são levadas a guardas provisórias pelos próprios parentes, sejam parentes principalmente das mães vítimas de feminicídio, e a cabeça dessas crianças, Rafaela, a preocupação é como nós vamos protegê-las, como nós vamos dizer que um lar ainda pode ser saudável. É um desafio para todos nós. Então vamos finalizar aqui lembrando, denuncie se você conhece alguém que está enfrentando esse problema, né? Eu acho que é muito importante a gente levantar essa questão. Disque 100, Disque 180, né, Marília? E outros canais também. 197 também da Polícia Civil, 190. Nós juntos vamos combater, vamos enfrentar essa violência.
faça com que essa mulher, seja sua amiga, seja sua vizinha, compreenda a importância da denúncia e faça com que, né, e aí é um apelo a todas as autoridades policiais, judiciais, faça com que essa mulher se sinta segura, protegida pelo Estado. Maravilha, excelente reflexão para a gente finalizar. Marília Brambila, mais uma vez, muito obrigada pela sua entrevista, viu? E até a próxima pessoalmente aqui no estúdio, viu? Até mais, tchau, tchau. Obrigada, Rafaela, até mais. E você vai ver a seguir no próximo bloco. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região reconhece doença laboral de uma costureira. Os detalhes em instantes, voltamos já já. A TV Justiça é uma plataforma da cidadania brasileira. Por meio dela, as brasileiras e os brasileiros conseguem compreender melhor os seus direitos, as suas liberdades e se enxergarem enquanto protagonistas da Constituição para além do Poder Judiciário. Só é possível a cidadania e a democracia num país em que haja um espaço como a TV Justiça. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, com sede na Bahia, mudou decisão de primeira instância e reconheceu doença laboral de uma costureira. A trabalhadora terá que ser indenizada. Meus dedos doíam muito, os pés, que eu trabalhava em pé. Depois eu me encostei, fui para a Previdência, fiquei pouco, 4 meses. A Previdência me jogou de novo para trabalho. Aí eu voltei a trabalhar. Sentindo dores, continuei do mesmo jeito. Este é o relato de Creuza Pires sobre os sintomas da tendinopatia na coluna vertebral e nos membros superiores. Doença desenvolvida após 18 anos trabalhando em uma empresa como costureira. Eu costurava sunga, pregava o elástico nas pernas, pregava manga nas camisas, fazia fechamentos. A minha produção era 1.500 peças por dia. Após ser dispensada, a trabalhadora recorreu ao TRT da Bahia em busca do reconhecimento da doença ocupacional, equiparando a um acidente de trabalho. A primeira turma do regional aceitou o recurso e concedeu a indenização de R$20 mil por danos morais, reformando a sentença proferida em primeira instância. A juíza do TRT da Bahia, Marília Sacramento, explica como é comprovada a doença ocupacional. O trabalhador, ele pode ter uma doença que pode ser de origem degenerativa, pode ser causada por outros fatores. O fator trabalho pode aparecer também, pode ser multifatorial. Enfim, o meio de prova é basicamente a perícia realizada no curso do processo. A advogada Alessandra Nascimento atuou na ação e comenta a decisão. A empresa, ela alegou que seguiu todas as regras legais no sentido de submeter a funcionária aos exames demissionais que consideraram ela apta ao trabalho, o que deu a eles a segurança de rescindir o seu contrato de trabalho. Então, ela sentia muitas dores e esse senso de justiça é sobre isso, né? Sobre ela passar 18 anos na empresa, sair e, com certeza, ter a noção de que existia direitos e garantias que pudessem protegê-la. Vontade de trabalhar eu tenho, mas não posso. Fiquei satisfeita por ter uma justiça, né? É isso aí. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça manteve indenização de R$100 mil à paciente que desenvolveu escaras, lesões que são feridas na pele durante a internação. Por unanimidade, os ministros mantiveram a obrigação de um hospital indenizar uma paciente em R$50 mil por danos morais e R$50 mil por danos estéticos, devido a úlceras por pressão, chamadas de escaras, que ela desenvolveu por falta de movimentação no leito durante o período em que ficou internada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou o hospital em ação indenizatória ajuizada pela paciente, reconhecendo que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as lesões foram causadas por falta de medidas preventivas. Ao STJ, o hospital alegou que os valores dos danos morais e estéticos foram exorbitantes e também sustentou que não teria responsabilidade no caso, pois não haveria culpa nem nexo causal entre sua conduta e as lesões.
O relator, ministro Raul Araújo, destacou que durante a internação, as escaras surgidas na paciente pioraram porque o tratamento foi iniciado tardiamente e acabaram exigindo a realização de mais de uma cirurgia. A mulher ficou com cicatrizes e deformações que afetaram sua vida pessoal e ainda adquiriu sarna enquanto esteve no hospital. Ao negar provimento ao recurso especial interposto pelo hospital, a quarta turma considerou que os valores arbitrados pelas instâncias ordinárias não foram exorbitantes ou desproporcionais aos danos suportados pela paciente. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você. Excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Até lá, eu te espero. Tchau.